O Natal não é lugar para perdedores, mamãe. Essas foram as palavras dele. Meu filho, o menino que criei sozinha, o homem que acabara de fechar a porta na minha cara, enquanto a esposa sorria por trás, como se fosse o melhor espetáculo do ano. Perdedora. Essa palavra ficou flutuando no ar gelado de dezembro como uma maldição. Eu não gritei, não chorei, não implorei, apenas assenti com calma. Dei meia volta e caminhei em direção ao meu carro, mas enquanto eu dirigia de volta para casa, algo mudou dentro de mim. Não era raiva, era clareza, o tipo de clareza que corta como vidro. Naquela mesma noite, sentada em frente ao meu notebook, cancelei o pagamento da hipoteca da casa dele, cancelei o seguro do carro dele, cancelei cada transferência automática que vinha sustentando a vida perfeita deles por anos. 5 minutos. Foi só o que precisei para desmantelar o castelo de cartas que eles chamavam de sucesso. E agora ele está enlouquecendo. Deixe-me contar como cheguei a esse ponto. Deixe-me contar como uma mãe se torna uma perdedora e como uma perdedora se transforma em algo muito pior, em alguém que não tem mais nada a perder. Tudo começou há 5 anos. Otávio Goulart tinha acabado de se casar com Isabela Farias. Ela era linda, ambiciosa, com aquele tipo de sorriso que brilha nas fotos, mas se apaga quando as câmeras somem. Eles vieram ao meu apartamento numa tarde de primavera. Eu estava animada. Pensei que era uma visita de cortesia. Pensei que finalmente eles me incluiriam na vida nova deles, mas não foi uma visita, foi uma negociação. Mamãe, precisamos da sua ajuda, disse Otávio. Isabela quer uma casa de verdade, com jardim, de 2 andares, em um bairro bom. Mas o banco está pedindo um avalista. São só uns papéis, só a sua assinatura. Você não vai precisar pagar nada, é só por segurança. Isabela tocou minha mão, as unhas dela eram perfeitas. Cor coral, longas, caras. Verônica, a senhora sabe como é importante para nós começarmos bem. Uma família precisa de estabilidade. Seus futuros netos precisam de um lar. Futuros netos. Essas palavras foram um anzol perfeito. Imaginei uma casa cheia de risadas, natais juntos, domingos de café da manhã completo. Eu sendo a avó que assa biscoitos e conta histórias. Assinei. Assinei sem ler as letras miúdas. Assinei porque confiava, porque era meu filho, porque o amor não lê contratos. 6 meses depois, eles voltaram. Desta vez era o carro, um SUV preto elegante. Custava cerca de R$40 mil. Mamãe, só precisamos que você faça um pagamento inicial. R$8 mil. Nós devolvemos em 6 meses. Eu prometo. Tirei o dinheiro das minhas economias, aquelas economias que juntei limpando casas, passando roupa, fazendo turnos duplos quando meus ossos já pediam descanso. R$8 mil. Entreguei com um sorriso, porque é isso que as mães fazem. Damos, sempre damos. Os 6 meses se transformaram em 1 ano. O ano se transformou em nunca. Depois vieram as emergências, pequenas no início. Mamãe, o aquecedor quebrou, são R$200. Mamãe, Isabela precisa de um tratamento dentário, são 2 mil. Mamãe, as crianças precisam de roupa para essa escola, são 500. E eu pagava, sempre pagava. Porque toda vez que eu hesitava, Otávio dizia algo como: você não confia em mim? Não quer que seus netos tenham o melhor? Pensei que você era diferente, mamãe. Pensei que nos apoiava. A culpa. Esse era o instrumento favorito deles. Tocavam em mim como se eu fosse um piano desafinado e eu soava exatamente como eles queriam. Mas não era só o dinheiro, era todo o resto. As ligações que só vinham quando precisavam de algo, os convites que nunca chegavam, os aniversários onde eu não era bem-vinda porque Isabela convidava as amigas elegantes dela, e eu não me encaixava no mundo dela, de taças de espumante e vestidos de grife. Eu usava o mesmo vestido cinza que tinha há 10 anos, o mesmo que usei no casamento de Otávio, o mesmo que Isabela olhou com desprezo naquela vez e murmurou algo sobre caridade e brechós. Mas eu ficava calada, porque era o que eu havia aprendido. Na minha família, a bondade era a coleira invisível, e eu a usava pensando que era um colar de pérolas. As visitas se tornaram menos frequentes, depois inexistentes.
Só me ligavam para pedir dinheiro ou para eu cuidar das crianças quando tinham planos melhores. Eu era a babá grátis, o cartão de crédito de emergência, a solução conveniente. Nunca fui convidada para jantar. Nunca fiz parte das fotos de família que eles postavam nas redes sociais. Eu só existia nas margens, nas sombras, nos recibos bancários. E mesmo assim, continuei pagando, continuei sorrindo, continuei dizendo sim, até aquela tarde de dezembro. Cheguei com presentes, com vinho, com esperança. Tinha comprado brinquedos para meus netos, um perfume caro para a Isabela, uma gravata de seda para Otávio. Gastei mais de R$800, um dinheiro que não tinha, mas era Natal, e o Natal era para a família. Toquei a campainha, a garoa caía suave, tudo parecia perfeito, como um cartão postal. Otávio abriu a porta, mas não sorriu. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha, como se eu não fosse a mulher que passou 30 horas em trabalho de parto para trazê-lo ao mundo, como se eu não fosse a que pulou refeições para que ele pudesse comer, como se eu não fosse nada. Atrás dele, a casa brilhava. Luzes douradas, uma árvore enorme decorada com bolas prateadas e guirlandas elegantes. O cheiro de Chester assando, risadas, música suave. Era o tipo de cena que aparece nos filmes. A família perfeita, o Natal perfeito. Mas eu não estava naquele filme. Isabela apareceu atrás de Otávio. Usava um vestido cor de vinho, elegante, caro, provavelmente comprado com o dinheiro que eu tinha enviado no mês passado para as supostas aulas de piano das crianças. Ela me olhou de cima a baixo. Os olhos dela pararam no meu casaco velho, nos meus sapatos gastos, na sacola de presentes que eu carregava com tanto entusiasmo, e ela sorriu. Mas não era um sorriso caloroso. Era o tipo de sorriso que se dá a alguém que está prestes a receber más notícias. Otávio, eu disse. Feliz Natal, querido. Trouxe presentes para todos. Pensei que poderíamos jantar juntos. Ele não respondeu de imediato, apenas me olhou e naquele silêncio eu escutei tudo o que não queria escutar. Escutei anos de desprezo, de indiferença, de uso. Mamãe, ele começou. A voz dele era fria, controlada. Não acho que seja uma boa ideia você entrar. As palavras me atingiram como socos invisíveis. Perdão? Isabela se aproximou, colocou a mão no ombro de Otávio, um gesto territorial, possessivo. Verônica, ela disse. Ela usou meu nome, não mamãe, não sogra, apenas meu nome, como se eu fosse uma funcionária que chegou no dia errado. É que hoje temos convidados importantes, ela continuou. Gente do escritório do Otávio, o chefe dele, clientes. É um jantar de negócios, entende? Não é realmente uma reunião de família. Olhei para Otávio, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que dissesse que eu era a mãe dele e tinha o direito de estar ali. Mas ele apenas desviou o olhar. Covarde. E as crianças? Perguntei. Minha voz tremia, mas tentei mantê-la firme. Pelo menos deixe-me dar os presentes delas. São meus netos. Isabela suspirou, como se eu fosse um problema que ela tivesse que resolver com paciência. As crianças estão ocupadas. Além disso, elas já têm brinquedos demais. Não precisam de mais. Ela tirou a sacola das minhas mãos. Abriu-a, olhou o conteúdo e vi sua expressão mudar. Desprezo. Isso? Brinquedos de plástico? Verônica, nós compramos coisas de qualidade para nossos filhos. Isso é... Bom, é um pouco ordinário. Ordinário. Essa palavra cravou no meu peito como uma faca enferrujada. Otávio finalmente falou, e quando o fez, destruiu o pouco que restava do meu coração. Mamãe, olha, não é pessoal, mas o Natal não é lugar para perdedores. Esta noite é importante para nós, para o nosso futuro. Não podemos não podemos dar a impressão errada. Perdedora. Repeti a palavra como se fosse veneno na minha boca. Ele deu de ombros. Você sabe o que quero dizer. Você mora naquele apartamento pequeno, trabalha limpando casas, não tem sucesso. E as pessoas que estão vindo hoje, elas são importantes, elas têm padrões. Isabela assentiu. É só por esta noite, Verônica. Tenho certeza de que você entende. Não queremos que você se sinta desconfortável. Você estaria fora de lugar. Fora de lugar.
Na casa que ajudei a comprar, com o dinheiro que enviei, jantando a comida que provavelmente paguei sem saber. Olhei para o meu filho. Procurei algo nos olhos dele. Um vislumbre da criatura que costumava me abraçar e dizer que eu era a melhor mãe do mundo. Mas não havia nada. Apenas frieza, apenas vergonha. Vergonha de mim, da mulher que sacrificou tudo para que ele pudesse ter uma vida melhor. Então, sussurrou Isabela, se aproximando para fechar a porta. Talvez seja melhor você passar o Natal na sua casa, sozinha. É mais apropriado para alguém na sua situação. E antes que eu pudesse responder, a porta se fechou devagar, suave, como se estivessem fechando a tampa de um caixão. Fiquei ali parada no frio, com a sacola de presentes ainda nas minhas mãos. A garoa caía sobre a minha cabeça, sobre os meus ombros, sobre o meu coração partido. Eu podia ouvir as risadas lá dentro, o tinido das taças, a música festiva. A vida continuava, só que eu não fazia mais parte dela. Caminhei em direção ao meu carro, cada passo pesando como chumbo. Abri a porta, sentei, deixei os presentes no banco do passageiro e por um momento apenas fiquei ali respirando, tentando processar o que acabara de acontecer. Não chorei, ainda não. Liguei o motor, dirigi em silêncio. As ruas estavam decoradas com luzes natalinas. Famílias caminhavam de mãos dadas, crianças riam. Todos pareciam pertencer a algum lugar, menos eu. Cheguei ao meu apartamento, subi as escadas, abri a porta, acendi a luz e ali estava aí a minha vida, pequena, modesta, solitária. Tirei o casaco, preparei um chá, sentei perto da janela e finalmente as lágrimas vieram, silenciosas, amargas, quentes. Chorei pela filha que fui, pela mãe que quis ser, pela avó que nunca me deixaram ser. Mas acima de tudo, chorei pela tola em que eu havia me transformado. A tola que acreditou que o amor podia ser comprado com sacrifício. A tola que pensou que dar e dar e dar me faria, por fim, ganhar um lugar na vida deles. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei acordada olhando para o teto, pensando, lembrando, ligando os pontos, e a cada lembrança a clareza crescia, como o amanhecer depois da noite mais escura, lento, mas inevitável. Lembrei da primeira vez que Otávio me pediu dinheiro depois de se casar. R$ 200 para uma emergência. Nunca me disse qual era a emergência, e eu nunca perguntei. Lembrei de quando ele parou de me chamar de mamãe e começou a me chamar de Verônica, como se o título fosse íntimo demais, comprometedor demais. Lembrei de todas as vezes que Isabela fez comentários sobre minhas roupas, meu cabelo, meu jeito de falar, sempre disfarçados de preocupação, sempre envenenados com desprezo. Lembrei dos aniversários esquecidos, das ligações não retornadas, das promessas quebradas. E lembrei do dinheiro, tanto dinheiro, milhares e milhares de reais, que saíram das minhas mãos e entraram nas deles como água que escorre pelos dedos. Invisível, mas constante. A hipoteca que eu pagava em segredo quando eles atrasavam. Os R$ 600 mensais que eu enviava como se fosse meu dever. O seguro do carro, os reparos da casa, as aulas das crianças, tudo. E então eu entendi. Eu não era a mãe deles. Eu era o banco deles. Eu não era o recurso deles. E recursos são usados, explorados, descartados quando não são mais úteis. Essa compreensão não veio como um grito. Veio como um sussurro. Frio, claro, verdadeiro. Levantei da cadeira, caminhei até a minha escrivaninha, abri meu notebook. A tela brilhou na escuridão do meu apartamento. Entrei na minha conta bancária e ali estava. A lista completa da minha própria escravidão financeira. Transferência automática para Otávio Goulart. R$ 600 a cada mês durante 5 anos. R$ 36 mil. Pagamento de hipoteca compartilhada. R$ 450 por mês, porque eu era a avalista. E quando eles não pagavam o valor total, o banco me cobrava. Seguro do carro, R$ 60 mensais. Plano odontológico familiar, R$ 80. E a lista continuava, como uma hemorragia interminável. Movi o cursor, deixei-o flutuando sobre o botão cancelar e respirei fundo. Não havia raiva, não havia vingança, apenas paz.
O tipo de paz que chega quando você finalmente para de sangrar. Cliquei. Cancelar. A palavra apareceu na tela como uma sentença final. Tem certeza de que deseja cancelar esta transferência automática? Sim, cancelar. Outro clique, outro cancelamento, e outro, e outro. Cada clique soava como uma porta que se fechava. Mas desta vez não era eu quem ficava de fora. Desta vez era eu quem fechava a porta por dentro, do meu lado, da minha paz. Transferência automática para Otávio Goulart. Cancelada. Pagamento compartilhado de hipoteca. Cancelado. Seguro do carro em nome de Otávio Goulart e Isabela Farias. Cancelado. Plano odontológico familiar. Cancelado. Mensalidade da academia que Isabela insistiu que era para a saúde mental dela. Cancelada. Um por um, metodicamente. Sem pressa, sem raiva, apenas com a precisão de um cirurgião que finalmente extirpa um tumor que crescia havia anos. Levei exatamente 5 minutos para desmantelar 5 anos de exploração. Quando terminei, fechei o notebook. Fiquei sentada no silêncio do meu apartamento. A cidade dormia lá fora, a garoa continuava caindo e pela primeira vez em anos senti algo estranho no meu peito. Algo que eu tinha esquecido. Leveza. Como se eu estivesse carregando pedras nos bolsos e finalmente as tivesse deixado cair. Como se eu tivesse respirado debaixo d'água e finalmente tivesse voltado à superfície. Não me arrependi, nem por um segundo. Preparei outro chá, sentei perto da janela e esperei. Não esperei pela ligação deles, não esperei pelo arrependimento deles. Apenas esperei o amanhecer, porque eu sabia que quando o sol nascesse, eu seria diferente. Eu seria livre. O Natal passou sozinha, comi uma sopa simples, assisti a um filme antigo na televisão, deitei e dormi melhor do que em meses, porque não havia expectativas a cumprir, não havia ligações a esperar, não havia decepções a engolir, havia apenas silêncio. E o silêncio, descobri, pode ser o som mais bonito do mundo. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. O ano novo chegou e se foi. Eu brindei sozinha com um copo de suco. Ri do quão absurdo era tudo e prometi algo a mim mesma. Este ano não seria o ano de dar, seria o ano de viver. Janeiro trouxe o frio, e com o frio vieram as contas. Aquelas contas que antes eu pagava sem que eles soubessem. Aquelas contas que agora cairiam diretamente na caixa de correio deles, nas mãos deles, na realidade deles. A hipoteca foi a primeira. R$300 extras que eu cobria todos os meses porque eles sempre ficavam com o valor a menos. O banco não perdoa, o banco não ouve desculpas, o banco só vê números e quando os números não fecham, o banco age. Depois o carro. O seguro venceu e, sem seguro, não há carro legal. Não há como Otávio dirigir o SUV preto e elegante para o trabalho. Não há como Isabela ir aos almoços com as amigas exibindo a vida perfeita dela. Depois, as pequenas coisas. A academia, o plano odontológico, a assinatura do serviço de streaming que eu pagava e eles desfrutavam. Tudo desapareceu como fumaça e eu não fiz nada além de viver a minha vida. Fui ao mercado, comprei comida para mim, não para emergências de outros. Paguei minhas próprias contas, não as de mais ninguém. Comprei um livro, um que eu queria ler havia anos, mas nunca tinha dinheiro para comprar porque sempre estava enviando esse dinheiro para outro lugar. Sentei no meu pequeno sofá e li página após página, sem interrupções, sem ligações pedindo favores, sem culpa corroendo meu estômago. Era paz, simples, silenciosa, minha. Mas eu sabia que essa paz não duraria. Porque as contas não perdoam e a realidade, mais cedo ou mais tarde, bate à porta. Sempre bate. Foi numa terça-feira, em meados de janeiro, 14 dias depois que cancelei tudo. Meu telefone tocou. Número de Otávio. Olhei-o vibrar sobre a mesa. Não atendi. Tocou de novo, e de novo, e de novo. Deixei tocar. Cada toque era música para meus ouvidos, porque significava que, finalmente, havia consequências. Finalmente, a gravidade estava fazendo o seu trabalho. Depois vieram as mensagens, dezenas delas, uma após a outra,
como um rio desesperado procurando saída. Mamãe, onde você está? Me liga, é urgente. Outra mensagem. Mamãe, preciso falar com você, é importante. Mais uma. Por que não atende? Você está bem? A preocupação era falsa. Eu sabia. Não era preocupação comigo. Era preocupação com a situação deles, com o conforto deles, com o castelo que começava a desmoronar. Não respondi. Apaguei as mensagens, sem as ler completamente, porque não era mais problema meu. Não era mais minha responsabilidade sustentar o mundo deles enquanto eles destruíam o meu. 2 dias depois, bateram na minha porta. Era noite. Eu estava lendo o meu livro. Tranquila. A campainha tocou insistentemente, desesperada. Olhei pelo olho mágico. Era Otávio. Tinha olheiras, o cabelo despenteado. Parecia cansado, preocupado, quase humano, quase. Mamãe, eu sei que você está aí. Por favor, preciso falar com você. Preciso que me ajude. É uma emergência. A voz dele atravessava a porta. Emergência. Essa palavra que ele tinha usado tantas vezes para abrir minha carteira. Essa palavra mágica que transformava meu dinheiro em dele. Mas desta vez não funcionou. Fiquei do outro lado da porta, silenciosa, invisível, livre. Mamãe, por favor, o banco me ligou. Dizem que a hipoteca está atrasada, que se eu não pagar esta semana vão iniciar o processo de execução. Eu não entendo o que aconteceu. Você sempre pagava a sua parte. A sua parte. Como se a casa fosse minha também, como se eu morasse lá, como se eu desfrutasse daquelas paredes que fecharam a porta na minha cara. Preciso de 10 mil reais agora. Esta semana, ou perdemos a casa. Você está me ouvindo? Vamos perder a casa. A voz dele subia de tom. Pânico, real, cru. E eu continuava em silêncio, respirando suave, sentindo cada palavra rebater contra a minha porta e cair no chão. Palavras que não me atingiam mais, que não me feriam mais. Isabela e as crianças não têm para onde ir. É isso que você quer? Que seus netos fiquem na rua? Manipulação. O último recurso. Usar as crianças como escudo, como sempre. Mas eu me lembrei. Lembrei de Isabela me dizendo que os brinquedos que eu trouxe eram ordinários. Lembrei que nem me deixaram vê-los no Natal. Lembrei que esses netos eram uma desculpa conveniente, não uma realidade que eu pudesse tocar. Mamãe, abra a porta. A voz dele mudou. Não era mais súplica, era exigência. Como se ainda tivesse direito sobre mim, como se ainda pudesse me dar ordens. Ele bateu na porta com força. Eu sei que você está aí. Vi a luz? Abra agora. Não abri. Levantei do sofá, apaguei a luz, caminhei para o meu quarto. Fechei a porta, deitei na minha cama e ouvi enquanto ele continuava batendo, gritando, exigindo. Por fim, ele se cansou. Por fim, ele foi embora e eu dormi profundamente, sem pesadelos. Os dias seguintes foram uma sinfonia de desespero. Ligações, mensagens, e-mails, até mensagens de Isabela. Verônica, precisamos conversar como adultos. Isso é ridículo. Otávio me contou que vocês tiveram um mal-entendido, mas você não pode castigar a família inteira por isso. Mal-entendido. Eles chamavam de mal-entendido o fato de me dizerem que eu era uma perdedora, de fecharem a porta na minha cara, de me tratarem como lixo. Outra mensagem de Isabela. As crianças sentem sua falta, perguntam por você. Isso é mentira, certo? Porque se sentissem minha falta, teriam me deixado vê-las no Natal. Se perguntassem por mim, teriam me ligado. Mais uma mensagem. Olha, eu sei que as coisas foram ditas de forma errada, mas você tem que entender que Otávio estava estressado. Ele não quis dizer aquilo de verdade. Venha para casa, vamos conversar, vamos resolver isso. Resolver isso, como se fosse algo que eu quebrei, como se fosse minha responsabilidade colar os pedaços da vida perfeita deles. Não respondia nenhuma, porque finalmente havia aprendido algo. Havia aprendido que o silêncio é poder, que dizer não, sem dizer nada, é a vingança mais cruel, que deixar de ser indispensável é a liberdade mais doce. Segui com a minha vida, pequena, tranquila, minha, e enquanto eles afundavam na própria bagunça, eu florescia no meu silêncio, como uma planta que finalmente recebe sol depois de anos na sombra. 3 semanas se passaram. 3 semanas de silêncio absoluto da minha parte,
3 semanas de caos da parte deles. E eu sabia, mesmo que eu não respondesse, mesmo que eu não abrisse a porta, mesmo que eu apagasse cada mensagem sem ler, eu sabia que o mundo deles estava desmoronando, porque eu tinha sido a cola invisível que o mantinha unido. E sem cola, tudo cai. Numa tarde de fevereiro, enquanto tomava café na minha pequena cozinha, ouvi vozes do lado de fora do meu prédio. Vozes conhecidas discutindo, gritos. Olhei pela janela. Eram Otávio e Isabela no meio da rua, brigando. Ele gesticulava, desesperado. Ela chorava, mas não era choro de tristeza. Era choro de raiva, de frustração. O tipo de choro que sai quando as coisas não acontecem como se quer. Sua mãe está nos arruinando, gritou Isabela. Você tem que fazer alguma coisa. Fala com ela, implora. Não me importa, mas precisamos daquele dinheiro. Você acha que eu não tentei? Respondeu Otávio. Ela não atende, não abre. É como se tivesse desaparecido. Então vá ao trabalho dela, procure-a lá. Espere por ela do lado de fora. Não sei, faça alguma coisa, porque eu não vou perder a minha casa por causa do seu orgulho estúpido. Meu orgulho, Isabela. Você foi quem disse para não a deixarmos entrar no Natal e você foi quem a chamou de perdedora. Então, nós dois estragamos tudo, mas agora precisamos consertar. Observei-os de cima, como deuses distantes observam os mortais, sem intervir, sem compaixão, apenas vendo. Isabela secou as lágrimas. A maquiagem estava borrada, ela não parecia mais elegante, parecia desesperada. O banco nos deu até sexta-feira. Se não pagarmos 8.000 reais, eles iniciam o processo de execução. 8.000, Otávio. De onde vamos tirar isso? Eu não sei. Meu salário mal cobre as despesas. Você gastou todo o bônus de fim de ano naquela viagem para resorts no Nordeste. Era para o nosso aniversário. Para manter nosso relacionamento. Nosso relacionamento não importa se não tivermos teto. Otávio e Isabela se olharam com ódio. Com aquele ódio que nasce quando duas pessoas percebem que construíram a vida sobre a areia. E a maré finalmente chegou. Então peça a sua mãe, Isabela exigiu. Literalmente se arraste, se for preciso, porque eu não pretendo voltar a morar em um apartamento pequeno, não depois de tudo o que conquistamos. Tudo o que conquistamos. Como se tivesse sido o esforço deles. Como se o meu dinheiro não tivesse sido a base de cada centímetro daquele sucesso. Por fim, eles foram embora. Entraram no carro, aquele carro que já não tinha seguro, aquele carro que tecnicamente não podiam dirigir legalmente, e foram. Voltei para o meu café, já frio, mas não me importei. Bebi assim mesmo, porque até o café frio tinha gosto de vitória. Naquela noite, recebi um e-mail de Isabela, longo, desesperado, cheio de palavras que tentavam soar sinceras, mas cheiravam a mentira. Querida Verônica, sei que as coisas entre nós não têm sido perfeitas e reconheço que talvez não a tenhamos valorizado como deveríamos, mas somos família e famílias perdoam, famílias se ajudam. As crianças perguntam por você todos os dias, choram, dizem que querem a vovó. Eu não sei o que dizer a elas, não sei como explicar por que você não vem mais. Precisamos de você, não só economicamente. Precisamos de você aqui conosco. Por favor, venha para casa, vamos conversar. Vamos resolver isso como adultos. Com amor, Isabela. Li cada palavra, cada mentira cuidadosamente construída, cada manipulação disfarçada de afeto. E apaguei o e-mail sem responder, sem hesitar, porque eu havia aprendido a ler nas entrelinhas. E entre aquelas entrelinhas havia apenas uma verdade. Precisamos de você economicamente. O resto era decoração. A sexta-feira chegou, o dia limite do banco. Eu não fiz nada de especial. Fui ao mercado, comprei verduras frescas, pão quentinho, um pequeno buquê de flores para a minha mesa, coisas simples, coisas que me faziam feliz. Enquanto voltava para casa, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Algo me disse que eu deveria fazê-lo. Verônica Goulart era uma voz profissional, formal. Sim, sou eu. Quem fala é Patrícia, do Banco Nacional. Ligo a respeito da propriedade na Rua das Acácias, número 422.
A senhora consta como codevedora e avalista da hipoteca. Meu coração acelerou. Sim, eu sei. Informo que os titulares principais, o Sr. Otávio Goulart e a Sra. Isabela Farias, não cumpriram o pagamento deste mês. De acordo com o contrato, a senhora, como avalista, é responsável por cobrir a dívida em caso de inadimplência. O valor devido é de R$ 1.300. Deseja efetuar o pagamento? Respirei fundo. Essa era a decisão final. A última oportunidade de voltar atrás, de ser a mãe que eu sempre fui. A que resgata, a que salva, a que se sacrifica. Mas também era a oportunidade de ser algo novo. Algo que eu nunca tinha sido. Livre. Não, eu disse. Minha voz era firme, clara. Não vou realizar o pagamento. Houve um silêncio do outro lado. Entendo. Então, devo informá-la que isso afetará o seu histórico de crédito. O processo de execução começará na próxima semana. Eu entendo, aceito as consequências. A senhora tem certeza? É uma decisão séria. Estou completamente certa. Muito bem. Enviaremos a documentação correspondente. Tenha um bom dia. Ela desligou. E eu fiquei ali parada no meio da rua, com minhas sacolas de mercado, com minhas flores, com a minha liberdade, e sorri, porque finalmente havia feito algo que nunca pensei que poderia fazer. Eu disse não, e o mundo não acabou, o céu não caiu. Apenas continuei caminhando para casa. Naquela noite, cozinhei para mim. Uma refeição de verdade, com tempo, com amor. Coloquei música suave, acendi uma vela, servi no meu melhor prato e jantei sozinha, mas não me senti só. Senti-me completa. No dia seguinte, sábado, recebi uma visita inesperada. Bateram na minha porta cedo. Abri sem olhar. Erro. Era Otávio, mas não o Otávio arrogante do Natal. Este Otávio estava quebrado. Olhos vermelhos, barba por fazer, roupas amarrotadas. Cheirava a desespero. Mamãe, ele sussurrou, por favor, preciso falar com você. Tentei fechar a porta, mas ele colocou o pé, não com violência, mas com súplica. Por favor, só 5 minutos, eu te imploro. Algo na voz dele me deteve. Não era a voz do homem que me chamou de perdedora. Era a voz do menino que um dia me abracei. Então, e só então, o deixei entrar. Ele entrou como um invasor em território estranho, olhando para o meu pequeno apartamento como se o visse pela primeira vez. Talvez estivesse vendo, talvez nunca tivesse prestado atenção antes. Sentou-se no meu sofá, enterrou o rosto nas mãos e chorou. Não foi choro manipulador, foi choro real, quebrado, desesperado. Nós perdemos tudo, ele disse entre soluços. A casa, o carro. Isabela me deixou. Levou as crianças para a casa da mãe dela. Ela diz que eu sou um fracasso, que não consigo sustentar minha família, que a culpa é minha. Ele levantou a cabeça, olhou para mim com olhos suplicantes. Mamãe, me desculpe. Sinto muito pelo que eu disse. Sinto muito por como eu a tratei. Sinto muito por tudo, mas, por favor, me ajude. Preciso de dinheiro para um apartamento, para recomeçar, para recuperar a minha família. Sentei-me em frente a ele, tranquila, observando-o como se observa um animal ferido. Com pena, mas sem a urgência de resgatar. De quanto você precisa? Perguntei. 10 mil, talvez 15. Para o depósito e o primeiro aluguel, para móveis básicos, para mostrar a Isabela que eu consigo consertar isso. 15 mil reais. Quase a metade de tudo o que me restava em economias. Tudo o que eu tinha conseguido guardar depois de anos dando tudo a eles. Não, eu disse. Simples, direto. Ele piscou, como se não tivesse ouvido direito. O quê? Eu não vou te dar dinheiro, Otávio. A expressão dele mudou. Confusão, depois raiva. Como você pode dizer isso? Eu sou seu filho, seu único filho. Exatamente. Você é meu filho, não meu dono, não meu propósito, não a razão para eu esvaziar a minha vida. Mas eu preciso de você. E eu precisei de você no Natal. Eu precisei de você quando tinha 64 anos e cheguei com presentes e esperança. Mas você me disse que eu era uma perdedora, que eu não era digna de estar na sua casa. Foi um erro. Eu estava estressado, não pensei. Um erro. Fiquei com aquela palavra. Um erro que me custou anos de dignidade. Um erro que me mostrou exatamente o que eu era para você. Um caixa eletrônico com pernas.
Mamãe, por favor, você não vai me deixar na rua? Você me deixou na rua primeiro. Só que a minha rua era emocional e doía mais. Ele se levantou, tremendo de raiva. Você é uma egoísta, uma amargurada. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas será o meu arrependimento, não o seu. Ele saiu batendo a porta e eu fiquei ali sentada no meu sofá, sentindo o eco das palavras dele. Egoísta, amargurada. Talvez ele tivesse razão, mas se ser egoísta significava amar a mim mesma pela primeira vez em décadas, então eu seria egoísta. E se ser amargurada significava não deixar que me usassem mais, então eu estaria amargurada, porque finalmente eu havia entendido algo. O amor verdadeiro não te esvazia, ele te preenche. E o que eu tinha com meu filho não era amor, era transação. E as transações terminam quando uma das partes para de pagar. Eu parei de pagar. Os dias após essa visita foram estranhos. Não senti culpa como esperava. Não acordei nas noites pensando que tinha sido cruel. Não me arrependi de fechar a porta, porque finalmente havia entendido algo fundamental. Dizer não me transformava em uma mãe ruim, transformava-me em um ser humano, e seres humanos têm limites. Fevereiro se tornou março. A garoa derretia lentamente. As ruas se enchiam daquele barro cinzento que fica quando o inverno se vai, mas a primavera ainda não chega de todo. Eu seguia com a minha rotina. Trabalho, mercado, leitura, paz. Mas algo estava mudando. Não fora, dentro. Olhava-me no espelho e via alguém diferente, mais tranquila, mais firme, como se tivesse tirado um disfarce que usava havia décadas. O disfarce da mãe perfeita, da salvadora, da que sempre diz sim. Agora eu era apenas Verônica, sem sobrenomes, sem títulos, sem obrigações que não escolhi. Uma tarde, enquanto limpava a casa de Dona Lúcia, minha cliente mais antiga, ela me ofereceu chá. Sentamos na cozinha dela, cheia de luz. Ela tinha 80 anos, era viúva e 3 filhos a visitavam todos os domingos sem falta. Você parece diferente, Verônica, ela me disse, mais leve, como se tivesse deixado algo pesado em algum lugar. Eu sorri. Mais ou menos. Problemas de família. Ela assentiu. Não disse mais, mas ela entendeu. Tinha aquela sabedoria que só os anos dão. Deixe-me contar algo, ela disse. Quando meus filhos eram jovens, eu também dava tudo. Meu tempo, meu dinheiro, minha vida. Pensava que isso era amor, mas um dia meu marido me disse algo que mudou tudo. Ele disse, o amor que te esvazia não é amor, é sacrifício. E o sacrifício só funciona quando é mútuo. As palavras dela cravaram no meu peito. E o que você fez? Aprendi a dizer não. Aprendi que ser boa mãe não significa ser mãe mártir. E sabe o que aconteceu? Meus filhos me respeitaram mais, porque eu finalmente tinha algo que eles não podiam tomar, a minha dignidade. Bebi meu chá em silêncio. Processando, curando. Você fez bem, Verônica. Seja o que for que você tenha feito, você fez bem. Saí daquela casa com algo novo no peito. Validação. Não do meu filho, não de Isabela, mas de alguém que havia trilhado o mesmo caminho e sobrevivido. Havia florescido. Naquela noite, recebi uma mensagem, mas não de Otávio. Era de Isabela. Verônica, preciso falar com você. É sobre as crianças. É urgente. Por favor, responda. As crianças. Sempre as crianças. O escudo perfeito, a desculpa infalível. Mas desta vez eu respondi. Não por ela, por curiosidade. O que aconteceu? Obrigada por atender. Olha, eu sei que as coisas estão ruins entre nós, mas as crianças estão sofrendo. Não entendem por que perdemos a casa, por que o pai não mora mais conosco, por que tudo mudou. E perguntam por você, dizem que querem ver a vovó. Li a mensagem 3 vezes procurando a manipulação e a encontrei em cada palavra. Se as crianças perguntam por mim, você pode dar meu endereço a elas. Podem vir quando quiserem, mas você e Otávio não são bem-vindos. Houve uma pausa longa. Depois veio a resposta. Isso é cruel. São crianças pequenas, não podem vir sozinhas. Então, não perguntam tanto por mim quanto você diz. Isso é um absurdo. Você é uma amargurada. Talvez, mas sou uma amargurada com dinheiro no banco. Você pode dizer o mesmo?
Não houve mais respostas. Bloqueei o número, porque havia entendido algo mais. As crianças eram reais, o amor delas provavelmente também, mas estavam sendo usadas como ferramenta, como alavanca, e eu não permitiria que me movessem com essa alavanca. Se um dia essas crianças realmente precisassem de mim, eu estaria lá, mas não iria sustentar uma família disfuncional inteira só para ter acesso aos meus netos. Isso não era amor, era chantagem. Março avançou. Um dia, enquanto caminhava pelo parque perto do meu apartamento, vi algo que me deteve. Era Otávio, sentado num banco, sozinho, olhando para o vazio. Parecia terrível, mais magro, mais velho, como se tivesse envelhecido 10 anos em 2 meses. Uma parte de mim quis me aproximar, perguntar se ele estava bem, oferecer ajuda, porque os instintos maternos não se apagam como um interruptor. Continuam lá, murmurando, empurrando. Mas eu não me movi. Fiquei atrás de uma árvore, observando como se eu fosse uma desconhecida vendo um estranho. Então, vi algo mais. Uma mulher se aproximou. Não, Isabela. Outra mulher, mais velha, elegante, cabelos grisalhos, perfeitamente penteados. Sentou-se ao lado dele. Eles conversaram. Otávio gesticulava, explicava. A mulher assentia, parecendo séria. Então, ela tirou um envelope, deu a ele. Otávio abriu. Vi a expressão dele mudar. Surpresa, alívio. Não podia ter certeza da distância. A mulher se levantou, deu um tapinha no ombro dele, foi embora. Otávio ficou ali, olhando para o envelope, e por um momento, apenas um momento, vi algo no rosto dele. Não gratidão, não alegria, algo mais escuro, cálculo. Fui embora antes que ele me visse, com perguntas, com dúvidas, mas também com a confirmação. Meu filho estava procurando outra Verônica, outro caixa eletrônico, porque ele não havia aprendido nada, não havia mudado nada. Estava apenas procurando sua próxima fonte. Naquela noite, eu não consegui dormir. Não por culpa, por curiosidade. Quem era aquela mulher? O que havia naquele envelope? Por que isso ainda me importava? 2 dias depois, a resposta chegou. Bateram na minha porta. Abri. Era uma mulher, a mesma do parque. Verônica Goulart? Ela perguntou. Sim, sou eu. Meu nome é Mariana. Sou vizinha do seu filho. Bom, ex-vizinha, de quando ele ainda tinha casa. Deixei-a entrar, cautelosa, confusa. Ela sentou, recusou o chá que ofereci e foi direto ao ponto. Preciso contar-lhe algo. Algo que seu filho não quer que a senhora saiba. Meu estômago se apertou. Continue. Durante o último ano, eu vi coisas. Eu morava na casa ao lado. Paredes finas, janelas próximas. A gente escuta coisas, vê coisas. Que tipo de coisas? Isabela tem um problema com compras. Compulsivo. Eu via as entregas todos os dias. Caixas, sacolas, pacotes de lojas caras, roupas, sapatos, bolsas, coisas que ela nunca usa. Só compra. Isso não é problema meu, eu disse. Embora sentisse que era. Tem mais. Mariana respirou fundo. Otávio me contou que a senhora os ajudava economicamente, que enviava dinheiro todo mês, dinheiro que supostamente era para as crianças, para as necessidades delas. Assenti. R$600 mensais. Ela negou com a cabeça. As crianças iam para a escola pública, usavam roupas normais, comiam bem, mas não de forma extraordinária. Esse dinheiro não ia para elas. Para onde ia, então? Isabela tem 3 cartões de crédito em nome dela, todos no limite, R$40 mil de dívida. Otávio não soube até o banco recusar o pedido de refinanciamento da hipoteca dele. Foi aí que ele descobriu tudo. R$40 mil. O número flutuou no ar como fumaça tóxica. Quando ele a confrontou, ela o culpou. Disse que se ele ganhasse mais dinheiro, ela não precisaria recorrer às compras para se sentir melhor, que era a forma dela de lidar com o estresse de ser esposa de alguém medíocre. Medíocre. A mesma palavra que ela provavelmente usou para me descrever. Foi por isso que perderam a casa, continuou Mariana. Não só porque a senhora parou de ajudar, mas porque a Isabela estava usando o dinheiro da hipoteca para pagar o mínimo dos cartões, fazendo malabarismos, roubando de um lugar para cobrir outro. Por que você está me contando isso? Perguntei.
Porque eu o vi hoje no parque tentando me manipular, me pedindo dinheiro, dizendo que a senhora era uma mãe cruel que os abandonou, que a culpa era da senhora. E eu conheço essa história, porque eu fui a senhora há 20 anos. Olhei para ela, realmente a olhei e vi cicatrizes invisíveis. Vi sabedoria comprada com dor. Eu dei 10 mil reais a ele, ela confessou. Eu disse que era a última vez, que ele não voltasse a me procurar, mas sei que ele voltará, porque gente como Otávio e Isabela não muda, apenas muda de vítima. Ela se levantou, deixou um cartão na minha mesa. Se a senhora precisar conversar, se precisar de confirmação de que fez a coisa certa, me ligue. Ela se foi. E eu fiquei com a verdade, uma verdade que não pedi, mas que precisava. Meu dinheiro nunca foi para as crianças, nunca foi para necessidades. Foi para alimentar o vício de Isabela, para sustentar uma mentira, para financiar uma ilusão. E Otávio permitiu isso, facilitou, usou-me como solução. Naquela noite, escrevi em um caderno algo que eu não fazia desde jovem. Escrevi tudo, a raiva, a dor, a libertação. E no final escrevi algo que me surpreendeu. Eu os perdoo. Não porque eles mereçam, mas porque eu mereço paz. Abril chegou com chuva. Aquela chuva suave que lava as ruas e deixa tudo com cheiro de novo. Eu segui a minha vida, tranquila, firme, mas algo havia mudado depois da visita de Mariana. Não era raiva. Era clareza final, como quando você termina um quebra-cabeça e vê a imagem completa pela primeira vez. Meu filho não era vítima, era cúmplice. Essa verdade doía mais do que qualquer insulto. Porque uma coisa é ser usada, outra coisa é perceber que eles sempre souberam que estavam usando você e permitiram isso, facilitaram, desfrutaram. Uma manhã, enquanto tomava café, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Hesitei, mas algo me disse para atender. Senhora Goulart? Era uma voz masculina, profissional, séria. Sim, sou eu. Quem fala é Júlio Alves. Sou advogado. Represento o Banco Nacional no caso de execução hipotecária da propriedade na Rua das Acácias. A senhora consta como codevedora. Meu coração acelerou levemente. Eu sei, me ligaram há semanas. Entendo, ligo porque há informação nova que creio que a senhora deve conhecer. Poderíamos nos reunir? É importante. Do que se trata? Prefiro falar pessoalmente. É delicado. Algo no tom dele me fez dizer que sim. Concordamos em nos encontrar em uma cafeteria no dia seguinte, neutra, pública, segura. Naquela noite, eu não dormi bem. Não por medo, por antecipação, como quando você sabe que algo grande está prestes a ser revelado, mas não sabe se será bom ou ruim. Cheguei à cafeteria 15 minutos antes, pedi um chá, sentei perto da janela, observei a rua. As pessoas passavam apressadas, todas com algum lugar para ir, alguém para ver, algo para fazer. Eu só tinha que escutar. Júlio chegou pontualmente. Terno cinza, gravata discreta, maleta de couro. Parecia alguém que conhecia segredos, muitos segredos. Senhora Goulart, obrigado por ter vindo. Ele sentou-se à minha frente, pediu um café, esperou que a garçonete se afastasse antes de falar. Vou ser direto. Durante o processo de revisão de contas relacionadas à execução hipotecária, encontramos irregularidades. Que tipo de irregularidades? Ele tirou documentos da maleta, colocou-os sobre a mesa. Quando a senhora assinou como avalista, há 5 anos, também assinou autorizações bancárias. Lembra? Vagamente. Assinei muitos papéis naquele dia. Uma dessas autorizações permitia que seu filho e sua nora acessassem informações das suas contas bancárias para efeitos de verificação de renda, conforme o contrato. Assenti. Não gostei do rumo que aquilo estava tomando. O problema é que eles usaram essa autorização para algo mais. Júlio apontou para números nos documentos. Durante os últimos 3 anos, seu filho, Otávio, tem consultado seus extratos bancários mensalmente, às vezes semanalmente. Consultando. Por quê? Para saber exatamente quanto dinheiro a senhora tinha disponível, para calcular o quanto podiam lhe pedir sem que a senhora ficasse completamente sem fundos, para maximizar a extração dele. As palavras caíram como pedras. Extração, como se eu fosse um poço de petróleo, um recurso natural a ser explorado. Tem mais. Ele virou outro documento. Há 18 meses, quando a senhora enviou 8 mil reais para o suposto pagamento inicial do carro,
Esse dinheiro nunca foi para o carro. Para onde foi? Diretamente para pagar dívidas de cartões de crédito de Isabela. O carro já estava pago. Era usado. Custou 20 mil. Eles tinham 18 mil economizados de um bônus do Otávio. Só precisavam de 2 mil a mais, mas pediram 8. Eu fiquei sem ar, e os outros 6 mil. Desapareceram em compras diversas, restaurantes, roupas, um fim de semana em um spa. A senhora financiou o estilo de vida de Isabela sem saber. Senti náuseas. Não de tristeza, de raiva. Raiva pura, cristalina. Como o senhor conseguiu esta informação? Perguntei. Eu sou advogado do banco, mas também sou pai, e o que vi nestes documentos me pareceu abuso financeiro. Então, investiguei mais do que meu trabalho exigia, porque eu queria que a senhora soubesse a verdade. Por que o senhor me conhece? Ele baixou o olhar. Minha mãe passou por algo semelhante com meu irmão. Ela morreu pensando que tinha sido uma mãe ruim, porque se recusou a continuar dando dinheiro a ele. Nunca soube que meu irmão havia manipulado sistematicamente. Arrependo-me de não ter contado a ela. O silêncio entre nós era pesado, cheio de histórias semelhantes, de mães usadas, de filhos que esqueceram que o amor não é transação. Tem algo mais? Ele continuou. Algo que a senhora precisa saber antes de tomar qualquer decisão. O que mais pode haver? Ele tirou outro documento. Este, mais velho, amassado. Quando seu filho solicitou o empréstimo hipotecário, teve que declarar sua renda e despesas. Na sessão de apoio familiar, ele declarou que a senhora enviava R$600 mensais a ele. Isso melhorou o perfil de renda dele, permitiu que ele se qualificasse para um empréstimo maior. Eles usaram minha generosidade como ferramenta para se endividarem mais. Exatamente. E quando a senhora parou de enviar dinheiro, eles não só perderam seu apoio, perderam o dinheiro que o banco esperava que continuasse fluindo. Por isso entraram em mora tão rápido. Então, eles nunca tiveram capacidade real. Construíram a vida deles sobre o pressuposto de que a senhora continuaria pagando para sempre. Para sempre. Como se eu fosse eterna, como se a minha vida não importasse, como se eu existisse apenas para sustentá-los. Que opções eu tenho? Perguntei. Legalmente? Como codevedora? A senhora é responsável pela dívida, mas dado que há evidências de manipulação financeira e acesso não autorizado à informação confidencial, poderíamos argumentar fraude. Poderíamos solicitar que o seu nome seja removido do contrato. E eles continuariam sendo responsáveis pela dívida total. O banco executaria a hipoteca, perderiam qualquer patrimônio que tivessem construído, e o crédito deles ficaria destruído por anos. E o meu crédito? Se ganharmos o caso, ficaria limpo. Como se eu nunca tivesse feito parte disso. Olhei pela janela. A chuva tinha começado de novo. Gotas escorrendo pelo vidro, como lágrimas que não eram minhas. O que o senhor me recomenda? Perguntei. Júlio se recostou na cadeira. Eu não posso tomar essa decisão pela senhora, mas posso dizer o seguinte. A senhora tem o direito de se proteger. Tem o direito de não carregar as consequências das decisões irresponsáveis de outros, mesmo que esses outros sejam sua família. Família. Essa palavra que tinha sido a minha corrente por anos. Quero prosseguir, eu disse. Quero que meu nome seja removido, quero ficar livre disso. Ele assentiu. Começarei o processo amanhã. Precisarei que a senhora assine alguns documentos e precisará se preparar. Para quê? Para a reação do seu filho. Quando ele souber que a senhora está tomando uma ação legal contra ele, não será agradável. Não me importa mais ser agradável. Só quero ser livre. Júlio sorriu levemente. Essas são as palavras de alguém que finalmente entendeu o seu valor. Saí daquela cafeteria diferente de como entrei. Não mais leve, mais forte. Porque finalmente eu tinha algo que nunca tive. Informação, poder, agência. Eu não era vítima das circunstâncias. Era a arquiteta da minha própria libertação. Os dias seguintes foram de papelada. Assinaturas, declarações. Júlio era eficiente, meticuloso. Cada documento que me mostrava era mais uma peça de evidência. Mais uma prova de que meu filho havia me usado de forma calculada. Não foi acidente, não foi necessidade, foi sistema. Uma semana depois, Otávio recebeu a notificação legal. Júlio me avisou que a reação viria, mas nada me preparou para essa intensidade.
Meu telefone explodiu. 50 ligações em 1 hora. Mensagens furiosas, insultos, acusações. Você é uma traidora, está me destruindo. Como pode fazer isso com seu próprio filho? Eu te odeio. Quem dera você nunca tivesse sido minha mãe. Li cada mensagem, senti cada palavra como um golpe, mas desta vez não sangrava. Desta vez tinha armadura, porque finalmente havia entendido algo fundamental. O amor verdadeiro não destrói, não manipula, não extrai. E o que eu tinha com meu filho não era amor, era dependência tóxica, era exploração disfarçada de dever filial. Isabela também escreveu, mas a mensagem dela era diferente, mais calculada. Verônica, sei que você está zangada, mas pense nas crianças. Se você fizer isso, elas crescerão sabendo que a avó destruiu a família delas. É isso que você quer? Ser lembrada como a vilã? A vilã. Interessante como na narrativa deles eu era a má. Não eles por mentir, não eles por roubar, não eles por me usar. Eu por me defender. Respondi apenas uma vez a Isabela, breve, direto. As crianças merecem saber a verdade, e quando forem maiores, eu estarei aqui para contar a elas. Mas você não estará nessa conversa. Bloqueei os 2 números, porque havia aprendido que você não pode raciocinar com gente que te vê como recurso. Você só pode se afastar e construir muros altos, muros com portas, mas portas que só eu controlo. Maio trouxe sol, aquele tipo de sol que esquenta sem queimar, que convida a sair, a viver. E pela primeira vez em muito tempo, eu queria viver, não sobreviver, não apenas existir, viver de verdade. O processo legal avançava. Júlio me mantinha informada. Cada atualização era mais um passo em direção à liberdade, mas também era mais um passo em direção ao inevitável, o confronto final. Otávio solicitou uma reunião através do próprio advogado. Queriam negociar. Queriam que eu retirasse o processo. Em troca de quê? Não especificaram. Mas eu sabia, em troca de nada. Só queriam que eu voltasse a ser a Verônica de antes, a que cedia, a que perdoava, a que pagava. Aceitei a reunião, mas não por eles. Por mim, porque precisava olhá-los nos olhos uma última vez. Precisava dizer coisas que guardei por anos. Precisava fechar aquela porta com minhas próprias mãos. A reunião foi no escritório de Júlio. Neutra, profissional, com testemunhas. Cheguei 10 minutos antes, vestida com a minha melhor roupa. Não era roupa cara, mas era minha, comprada com meu dinheiro, ganha com meu esforço, e isso me fazia sentir poderosa. Otávio chegou com Isabela. Pareciam cansados, derrotados, mas também raivosos, como animais encurralados. Sentamo-nos em lados opostos de uma mesa grande. Júlio à minha direita, o advogado deles à esquerda, como uma guerra fria em miniatura. O advogado de Otávio, Gilberto, falou primeiro, voz grave, terno caro. Senhora Goulart, estamos aqui para encontrar uma solução que beneficie a todos, especialmente as crianças. As crianças, de novo, o escudo humano favorito. Júlio interrompeu. Antes de falar de soluções, estabeleçamos os fatos. O cliente de vocês utilizou informação financeira confidencial da minha cliente sem o consentimento explícito dela. O cliente de vocês mentiu sobre o destino dos fundos solicitados. O cliente de vocês construiu uma dívida baseada em uma renda que não era dele. Esses são os fatos. Gilberto se ajeitou, incomodado. Isso são interpretações. Meu cliente agiu de boa fé. Acreditou que tinha autorização implícita. Não existe tal coisa como autorização implícita em contratos bancários, respondeu Júlio. Existem apenas documentos assinados e os documentos mostram abuso. Isabela se inclinou para a frente. A voz dela tremia, mas não de tristeza, de raiva contida. Isso é ridículo. Verônica, você é a mãe dele. Supõe-se que as mães ajudem os filhos, não que os processem. Fiquei em silêncio, respirando, controlando. Otávio falou. A voz dele era diferente, mais calculada. Mamãe, eu sei que as coisas fugiram do controle. Sei que cometemos erros, mas isso é demais. Você está destruindo a sua própria família. Minha família. Repeti. Minha voz era calma, fria. Onde estava a minha família no Natal? Onde estava a minha família quando você me chamou de perdedora?
Onde estava a minha família toda vez que precisavam de dinheiro, mas nunca de tempo comigo? Foi um erro, eu já te disse. Um erro que custou R$36 mil em transferências diretas, 8 mil em pagamentos de carro fantasma, incontáveis emergências que nunca foram emergências. Não foi um erro, Otávio. Foi um sistema, não é assim? Você está interpretando tudo mal. Júlio colocou documentos sobre a mesa, extratos bancários, e-mails, registros de acesso bancário. Aqui esse está, preto no branco. Não há má interpretação possível. Gilberto olhou os documentos. A expressão dele mudou. Vi o momento exato em que ele percebeu que o caso dele era fraco. Muito fraco. Isabela bateu na mesa. Isso é uma armadilha. Nos trouxeram aqui para nos humilhar. Não, eu disse. Eu os trouxe aqui para escutarem algo. Algo que eu preciso dizer para poder seguir em frente. O quarto ficou em silêncio. Todos me olhavam, esperando. Durante 64 anos eu vivi para outros. Primeiro para meus pais, depois para você, Otávio. Sempre pensei que isso fosse amor. Pensei que me sacrificar me faria querida, necessária, importante. Eu estava errada. Mamãe, não! Deixe-me terminar. Minha voz era firme, não agressiva, só firme. O amor verdadeiro não esvazia, não explora, não mente. E o que vocês me deram não foi amor, foi conveniência. Eu era útil, e quando deixei de ser, fui descartável. Não é verdade, nós amamos você. Amam a mim ou amam o que eu posso dar? Porque quando eu não tive nada para dar, de repente eu não fui bem-vinda nem no Natal. Otávio olhou para baixo. Isabela cruzou os braços. Ninguém respondeu, porque não havia resposta. Havia apenas verdade. E a verdade doía. Vou seguir adiante com o processo legal, continuei. Não por vingança, mas por proteção, porque finalmente entendi que não posso salvá-los das consequências das próprias decisões, e não devo tentar. E nós, o que se supõe que façamos? Perguntou Otávio. O que todos os adultos fazem, resolvam os problemas de vocês sem usar outros como solução. Você vai nos deixar sem nada, vocês se deixaram sem nada, sozinhos. Eu apenas deixei de ser o curativo que escondia o problema. Isabela se levantou. Os olhos dela brilhavam com lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Você é uma egoísta, uma velha amargurada. Quem dera Otávio nunca tivesse conhecido você. Eu também, respondi, porque talvez assim ele teria aprendido a se virar sozinho. Eles saíram furiosos, batendo a porta, deixando veneno no ar. Júlio esperou que os passos dele se afastassem. A senhora foi muito bem, ele disse. Sei que não foi fácil. Não foi, mas era necessário. Como se sente? Pensei na pergunta. Honestamente, como se finalmente tivesse parado de carregar algo que nunca foi meu, como se tivesse imposto limites que deveria ter imposto há décadas. Sinto-me livre. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, chorei. Não por Otávio, não pelo que perdi, mas por todo o tempo que desperdicei, pensando que o amor se comprava com sacrifício. Chorei pela mulher que fui, a que acreditou que se esvaziar por completo a faria completa. E chorei lágrimas de alívio, porque finalmente aquela mulher tinha morrido, e em seu lugar havia nascido alguém novo, alguém que conhecia o seu valor. Junho chegou com calor. O processo legal foi concluído. O juiz revisou a evidência, ouviu argumentos e tomou uma decisão. Meu nome foi removido da hipoteca. A dívida ficou completamente nas mãos de Otávio e Isabela. Meu crédito foi limpo. Eu estava livre. Legalmente, financeiramente, emocionalmente. Júlio me ligou para me dar a notícia. Parabéns, Verônica. A senhora ganhou. Ganhei. Não parecia vitória. Parecia sobrevivência. Naquela tarde, caminhei pelo parque, o mesmo onde tinha visto Otávio meses atrás, mas agora era diferente. As árvores estavam verdes, as flores floresciam, as crianças brincavam. A vida continuava e eu fazia parte dessa vida. Não como sombra, como pessoa real. Sentei-me em um banco, fechei os olhos, senti o sol no meu rosto e pela primeira vez em anos, sorri. Um sorriso real, não forçado, não para agradar a ninguém, apenas meu. Ouvi passos, abri os olhos. Era Mariana, a vizinha que me contou a verdade sobre Isabela. Verônica, ela disse, posso me sentar?
Assenti. Ela sentou-se ao meu lado em um silêncio compartilhado, confortável. Ouvi dizer que o processo terminou, que você ganhou. Como você soube? É um bairro pequeno, as pessoas falam. Sorri levemente. Acho que sim. Como você se sente? Livre, assustada, aliviada, tudo ao mesmo tempo. Ela assentiu. Eu entendo. Quando me libertei da minha situação, senti o mesmo, como se tivesse saltado de um avião. Aterrorizada, mas voando. Exatamente, assim. Passamos um tempo em silêncio, vendo a vida passar, e percebi algo. Eu não estava sozinha. Havia outras mulheres que tinham trilhado este caminho, que tinham sobrevivido, que tinham florescido. E se elas podiam, eu também. Mariana falou de novo. Sabe o que é o mais difícil depois? O quê? Perdoar a si mesma. Por todo o tempo que deixou passar, por todos os sinais que ignorou, por ser tão forte, mas tão cega ao mesmo tempo. As palavras dela me atingiram porque ela tinha razão. Eu estava zangada com Otávio, com Isabela, mas mais zangada comigo mesma. Como você superou isso? Entendendo que eu fiz o melhor que pude com as ferramentas que eu tinha, eu não sabia estabelecer limites porque ninguém me ensinou. Eu não sabia dizer não porque me ensinaram que o amor era dizer sim. Eu não fui fraca. Fui condicionada. Condicionada. Essa palavra ressoou, porque que era verdade. Eu não nasci sendo um caixa eletrônico. Me fizeram assim, pouco a pouco, ano após ano. Mas agora eu podia me descondicionar, pouco a pouco, dia após dia. Obrigada, eu disse a Mariana, por me contar a verdade, por não me deixar sozinha nisso. Todas nós precisamos de alguém que nos diga que não estamos loucas, que nossa dor é real, que nossos limites são válidos. Ela se levantou, me deu um abraço breve, mas sincero. Se algum dia precisar conversar, você sabe onde me encontrar. Ela se foi, e eu fiquei ali, processando, curando, crescendo. Julho chegou com tempestades de verão, rápidas, intensas, que limpavam o ar e deixavam tudo fresco. Era assim que eu me sentia, como depois de uma tempestade, limpa, nova, embora com algumas cicatrizes que ainda doíam quando eu as tocava. Quase 2 meses haviam se passado desde a resolução legal. 2 meses de silêncio absoluto de Otávio e Isabela. Nada de ligações, nada de mensagens, nada. E esse silêncio era a última forma de castigo deles. Queriam que eu sentisse culpa, que me arrependesse, que voltasse rastejando, mas eu não sentia culpa. Sentia alívio. Uma manhã, recebi um envelope pelo correio, sem remetente. Dentro havia uma carta escrita à mão, letra de criança. Meu coração acelerou. Querida vovó, sinto sua falta. Mamãe diz que você está zangada conosco. É verdade? Eu não fiz nada de errado, só quero ver você. Eu amo você, Tomás. Tomás, meu neto mais velho, 8 anos. Olhos do meu filho, mas um sorriso próprio. A carta tremia nas minhas mãos, porque isto era diferente. Isto não era manipulação de adulto. Era a dor real de um menino que não entendia porque a avó havia desaparecido. Chorei, mas não mudei de ideia, porque eu sabia exatamente o que havia acontecido. Isabela ou Otávio tinham ditado aquela carta, ou pior, tinham dito a ele para escrever, usando a inocência da criança como a última arma. E era eficaz, muito eficaz. Guardei a carta em uma gaveta. Eu a leria quando fosse mais forte, quando pudesse vê-la sem sentir que meu coração se partia novamente. Naquela tarde fui trabalhar na casa de Dona Lúcia. Ela percebeu minha expressão imediatamente. O que aconteceu? Contei a ela sobre a carta, sobre Tomás, sobre como a dor de uma criança inocente era usada como ferramenta. Ela ouviu em silêncio, depois disse algo que mudou minha perspectiva. As crianças são resilientes, Verônica, mais do que pensamos. O que elas não sobrevivem é a toxicidade constante. Se você se mantiver firme agora, se você deixar Otávio e Isabela enfrentarem as consequências, você está ensinando a esse menino algo importante. O quê? Que adultos são responsáveis pelas próprias ações, que você não pode manipular pessoas sem consequências, que o amor tem limites. Essas são lições que o protegerão a vida inteira. E se ele a odiar? Então, será porque ensinaram a ele a odiar você, não porque você fez algo errado.
E um dia, quando ele for adulto, ele poderá procurar a verdade, e a verdade a absolverá. As palavras dela me deram força, porque ela tinha razão. Eu não estava brigando contra um menino de 8 anos. Eu estava estabelecendo limites com adultos que usavam esse menino como escudo. Naquela noite, escrevi uma carta para Tomás. Mas não a enviei. Guardei-a para o futuro. Para quando ele fosse maduro o suficiente para entender. Querido Tomás, quando você ler isto, será um adulto, e quero que saiba a verdade. Não a versão do seu pai, não a versão da sua mãe. Minha versão. A verdade é que eu amo você. Sempre amei. Mas amar alguém não significa permitir que te destruam. Não significa ser a solução para problemas que outros criaram. Um dia você entenderá que dizer não não é abandono, é proteção. E espero que quando esse dia chegar você possa me perdoar, ou pelo menos me entender. Com amor, sua vovó Verônica. Guardei a carta junto com todos os documentos, as transferências, os e-mails, a evidência completa, para que ele pudesse ver, para que ele pudesse decidir por si mesmo. Agosto trouxe calma. Eu seguia trabalhando, economizando, vivendo, mas algo estava mudando em mim, não só emocionalmente, fisicamente. Eu parecia diferente no espelho, mais descansada, menos tensa, como se finalmente meus músculos tivessem parado de se preparar para o próximo golpe. Um dia, enquanto fazia compras no mercado, vi alguém familiar. Era Isabela, sozinha, procurando algo no corredor de ofertas. Parecia diferente, mais magra, sem maquiagem, roupas simples, normais. Nossos olhares se encontraram. Por um segundo, pensei que ela se aproximaria, que gritaria, que faria uma cena, mas ela não fez nada disso. Apenas me olhou com algo nos olhos que eu não soube identificar. Vergonha, raiva, cansaço. Depois, desviou o olhar, pegou o que precisava, foi embora. E eu fiquei ali, processando. Aquele encontro me disse mais do que 1000 palavras. Disse-me que eles continuavam lutando, que as consequências eram reais, que a vida sem o meu dinheiro era difícil. Mas também me disse algo mais importante, que eles continuavam vivos, continuavam funcionando. Não tinham desmoronado completamente, como Otávio ameaçou que aconteceria. Haviam sobrevivido, estavam aprendendo, e isso, de uma forma estranha, me deu paz, porque significava que eu não era indispensável. Significava que eles podiam viver sem mim. Talvez não como queriam, mas podiam. Setembro trouxe mudanças inesperadas. Júlio me ligou. Tinha notícias. Otávio havia solicitado falência pessoal. Estava em processo de reorganização de dívidas. Perderia tudo. A casa já estava penhorada. O carro já havia sido recuperado. Estavam morando em um apartamento pequeno, 3 cômodos, aluguel barato, exatamente como eu. A ironia não me escapou. Meu filho finalmente entendia como era na minha vida, a vida que ele havia desprezado, a vida de perdedores, como ele a chamou. Como sua senhora se sente a respeito? Perguntou Júlio. Eu não sei. Não é satisfação, não é tristeza. É algo intermediário. Entendo. Também quero que saiba algo mais. Durante o processo de falência, Isabela solicitou o divórcio. Divórcio? Sim, aparentemente. Quando o dinheiro acabou, o amor também. Ela levou as crianças. Voltou para a casa da mãe dela, em outro estado. Otávio está sozinho. As palavras flutuaram no ar. Sozinho, como eu tinha estado, como ele me havia deixado no Natal. A diferença era que eu escolhi a minha solidão. Ele não escolheu a dele. Foi consequência. Ele esperava que eu sentisse pena. Talvez eu sentisse um pouco, mas não o suficiente para quebrar meus limites. Obrigada por me informar, eu disse a Júlio. Agradeço tudo o que o senhor fez por mim. Foi um prazer. E Verônica, para o que vale, creio que a senhora é muito corajosa. Desliguei e fiquei pensando naquela palavra. Corajosa. Eu não me sentia corajosa, sentia-me cansada, mas talvez a coragem fosse isso. Seguir em frente, mesmo estando cansada. Outubro trouxe cores. As folhas mudavam, vermelhas, laranjas, amarelas. Tudo morria para renascer e eu sentia que também estava nesse processo, deixando morrer versões velhas de mim mesma, preparando-me para renascer.
Uma tarde, enquanto lia no meu apartamento, alguém bateu na porta. O toque era tímido, não agressivo. Olhei pelo olho mágico. Era Otávio. Sozinho, sem Isabela, sem raiva, visível na expressão. Apenas cansaço. Não abri de imediato. Fiquei ali, olhando para ele através do pequeno vidro, vendo meu filho transformado em estranho. Mamãe, ele disse. A voz dele era diferente, quebrada. Eu sei que você está aí, não vim pedir dinheiro, só quero conversar. 5 minutos, por favor. Algo no tom dele me fez hesitar. Abri a porta, mas só um pouco, com a corrente de segurança posta, como se abre a um desconhecido. O que você quer? Só quero dizer algo. Algo que eu deveria ter dito há meses. Eu escuto. Ele respirou fundo. Você tinha razão, em tudo. Eu fui um idiota, um manipulador, um filho ruim. E eu sinto muito. Sei que desculpe não basta. Sei que destruí algo que não posso reparar, mas eu precisava que você soubesse. Fiquei em silêncio, procurando mentiras nas palavras dele, procurando manipulação, mas só vi cansaço, derrota, de verdade. Por que agora? Perguntei. Porque perdi tudo, minha casa, minha esposa, meus filhos, minha dignidade, e no meio de tudo isso, percebi que a única coisa real que tive alguma vez foi o seu amor. E eu o destruí por dinheiro, por orgulho, por estupidez. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Não eram lágrimas de manipulação. Eram de arrependimento real, cru, doloroso. Eu não espero que me perdoe, não espero nada. Só queria que soubesse que finalmente entendi. Tarde demais, mas entendi. Ele se virou, começou a caminhar em direção às escadas. Otávio, eu o chamei. Ele parou. Virou-se, esperançoso. Obrigada por ter vindo, por dizer isso. Significa algo. Significa que há possibilidade de... Não, eu o interrompi. Não significa que voltaremos a ser como éramos antes. Isso morreu. Mas significa que eu escutei. E que talvez, com muito tempo e muito trabalho, você possa reconstruir algo. Não comigo, consigo mesmo. Ele assentiu. Entendo. E Otávio, mais uma coisa. Sim, as crianças. Assegure-se de que saibam que eu as amo. Que isto não foi sobre elas. Foi sobre limites, sobre respeito, sobre dignidade. Eu direi. Ele se foi e eu fechei a porta. Desta vez sem lágrimas, sem tremer nas mãos, apenas com a sensação de que algo havia terminado. Não consertado, terminado, e às vezes terminar é o suficiente. Novembro chegou com o frio familiar, o tipo de frio que anuncia que o ano está terminando, que os ciclos se fecham, que tudo o que começou, por fim, encontra seu fim. Eu havia mudado, não de maneira óbvia. Não era uma transformação dramática de filme. Era algo mais útil, mais profundo. Havia aprendido a escutar minha própria voz. Aquela voz que por anos havia sido afogada pelas necessidades de outros, pelas expectativas, pela culpa. Agora, essa voz era clara e dizia coisas simples, mas poderosas. Você importa? Suas necessidades são válidas. Dizer não é correto. Uma manhã, enquanto tomava café perto da janela, vi a primeira neve da estação. Flocos suaves, caindo silenciosos, cobrindo tudo com um branco limpo, como se o mundo estivesse se dando outra chance. Como se dissesse, o que passou, passou, mas hoje é novo. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Às vezes, é preciso atender para saber o que vem depois. Senhora Goulart? Era uma voz de mulher, jovem, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Andréia, sou assistente social do Centro de Serviços Familiares. Ligo porque seu nome apareceu como contato de emergência no prontuário dos seus netos, Tomás e Sofia. Meu coração parou. Aconteceu algo com eles? Não, as crianças estão bem fisicamente, mas há uma situação que precisamos discutir. A senhora poderia vir ao nosso escritório amanhã? Aceitei sem pensar, porque, embora eu tivesse estabelecido limites com Otávio e Isabela, as crianças eram diferentes. Elas não escolheram esta situação. Elas eram vítimas, como eu. No dia seguinte, cheguei ao escritório, um prédio cinza, funcional, cheio de famílias desfeitas, tentando se reconstruir. Andréia me recebeu.
Era jovem, talvez 30 anos, olhos gentis, mas cansados. O tipo de cansaço que advém de ver muita dor. Sentei-me em frente à escrivaninha dela. Ela abriu uma pasta. Senhora Goulart, as crianças têm vivido com a mãe, Isabela, e a avó materna durante 3 meses. No entanto, houve incidentes. Discussões violentas, instabilidade emocional. A avó materna tem problemas de saúde e não pode cuidar delas adequadamente. E o pai, Otávio, solicitou custódia compartilhada, mas foi negada temporariamente. Ele vive em um estúdio pequeno, trabalha em turnos duplos, não tem estabilidade para crianças, ainda está em processo de recuperação financeira. Então, por que a senhora me liga? Porque Isabela mencionou que a senhora poderia ser uma opção temporária, enquanto ela resolve a situação dela. 3 meses, talvez 6, só até que ela consiga encontrar um lugar próprio e se estabilizar. Recostei-me na cadeira processando. Isso era exatamente o que eu temia, que mais cedo ou mais tarde eles precisariam de mim de novo. Que voltariam, não com amor, mas com necessidade. E se eu disser não? Perguntei. Andréa suspirou. As crianças provavelmente entrariam no sistema de acolhimento institucional, em um lar substituto, separadas da mãe, do pai, de tudo o que conhecem. A culpa começou a subir pela minha garganta. Aquele sentimento familiar, aquele peso, mas desta vez eu o reconheci e o detive. Preciso pensar, eu disse. Preciso de tempo. Eu entendo, mas, senhora Goulart, estas crianças precisam de estabilidade. E, de acordo com todos os relatórios, a senhora é a única pessoa nesta família que a tem. Saí daquele escritório tremendo. Não de medo, de raiva, porque de novo estavam me colocando na posição de salvadora. De novo, minha estabilidade construída com tanto esforço estava sendo requisitada como sacrifício. Liguei para Mariana. Precisava falar com alguém que entendesse. Encontramo-nos em uma cafeteria. Contei a ela tudo. Ela escutou sem interromper. Depois disse algo que eu não esperava. O que você quer fazer? Não como avó, não como ex-vítima de Otávio. Como Verônica. O que Verônica quer? Pensei na pergunta, honestamente, profundamente. Eu quero ajudar as crianças, mas não quero ser usada de novo. Não quero que isso se torne outra forma de manipulação. Então, estabeleça os termos, disse Mariana. Se você vai fazer, faça nas suas condições, não nas deles. Como custódia legal temporária, documentada com limites claros, sem que Isabela ou Otávio morem com você, sem dinheiro extra para eles, só para as crianças, visitas supervisionadas, terapia familiar obrigatória, tudo legal, tudo claro. Eu posso fazer isso. Você pode pedir o que quiser e, se não aceitarem, a sua resposta é não. Simples. As palavras dela me deram clareza, porque ela tinha razão. Eu podia ajudar, mas não precisava me destruir fazendo isso. Naquela noite, escrevi uma lista. Meus termos, minhas condições, meus limites. E eram firmes, não negociáveis. No dia seguinte, liguei para Andréa, expliquei minha posição. Ela escutou, fez anotações e disse algo que me surpreendeu. Esses são termos muito razoáveis, senhora Goulart. De fato, são exatamente o tipo de estrutura que estas crianças precisam. 2 semanas depois, tudo estava resolvido legalmente. Tomás e Sofia viriam morar comigo por 6 meses, custódia temporária documentada. Isabela e Otávio teriam visitas supervisionadas a cada 2 semanas. Terapia familiar obrigatória para todos e eu receberia apoio estatal para as despesas das crianças. Eu não usaria meu dinheiro para limpar a bagunça de outros. O dia em que chegaram foi estranho, emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Tomás entrou primeiro, tímido, inseguro, olhando para o meu pequeno apartamento como se fosse território desconhecido. Vovó, ele disse suavemente, nós podemos ficar de verdade? Sim, meu amor, por um tempo. Sofia, de 5 anos, correu em minha direção. Me abraçou com força. Senti tanto a sua falta, e naquele abraço senti algo se quebrar e se curar ao mesmo tempo, porque isto era diferente. Isto não era por Otávio, não era por Isabela. Era por eles, por 2 crianças que não pediram para estar no meio de adultos desfeitos. Os primeiros dias foram difíceis. Tomás fazia muitas perguntas. Por que não moramos com a mamãe? Por que o papai não vem? Nós fizemos algo de errado? E eu respondia com a verdade apropriada para a idade deles. Os adultos às vezes cometem erros.
E quando isso acontece, todos precisam de tempo para consertar as coisas. Mas nada disso é culpa de vocês. Nada. Lentamente, criamos uma rotina. Café da manhã juntos, escola, dever de casa, jantar, histórias antes de dormir. Pequenas coisas simples, mas cheias de estabilidade, do tipo de estabilidade que eles não tinham há meses. Uma noite, enquanto lia uma história, Tomás perguntou algo que me partiu. Vovó, por que a mamãe e o papai não são como você? Como assim? Você não grita, não briga, não diz coisas feias, eles sempre fazem isso. Respirei fundo, procurando as palavras certas. Algumas pessoas não aprenderam a lidar com os problemas de forma saudável. E quando você não sabe como fazer isso, você acaba machucando os outros sem querer. Às vezes, até as pessoas que você ama. Eles amam vocês, do jeito deles. Sim, mas o amor nem sempre é suficiente se você não sabe como expressá-lo sem causar dano. Sofia se aconchegou contra mim. Eu amo você, vovó, e você não me machuca. Essas palavras curaram algo que eu não sabia que estava quebrado, porque me mostraram que tudo valeu a pena. Cada não que eu disse, cada limite que estabeleci, cada porta que fechei. Tudo levou a este momento, onde eu podia dar a eles o que mais precisavam. Não dinheiro. Paz. Dezembro chegou de novo. 1 ano completo desde aquele Natal, desde aquela porta fechada, desde aquelas palavras que mudaram tudo. Desta vez, decorei meu apartamento. Não com coisas caras, mas com coisas feitas pelas crianças. Desenhos, enfeites de papel, uma árvore pequena, mas cheia de amor. Isabela e Otávio vieram para a visita supervisionada de Natal. Foi desconfortável, tenso, mas civilizado. As crianças deram a eles presentes feitos à mão. Eles trouxeram brinquedos, palavras desajeitadas de afeto. Quando eles estavam indo embora, Otávio ficou um momento na porta. Obrigada, mamãe, por fazer isso, por ser o que nós não pudemos ser. Eu não faço por vocês, respondi. Eu faço por eles. Eu sei, e ainda assim, obrigada. Ele se foi, e eu fechei a porta. Mas desta vez não com raiva, com paz, porque finalmente havia encontrado o equilíbrio. Eu podia amar meus netos sem me sacrificar. Podia ajudar sem me destruir. Podia ser avó sem ser vítima. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, sentei-me perto da janela. A neve caía suavemente de novo, exatamente como havia caído 1 ano atrás, mas eu era diferente. Eu não era mais a mulher que tocou aquela campainha com presentes e esperança. Eu não era mais a mulher que aceitava migalhas e as chamava de amor. Eu não era mais a mulher que se esvaziava para preencher os outros. Eu era Verônica. Simplesmente Verônica. Com limites, com dignidade, com paz. E enquanto eu olhava a neve cair silenciosa, entendi algo final. Talvez a verdadeira vingança não seja destruir quem te feriu. É reconstruir a si mesma. É encontrar a paz enquanto eles encontram as consequências. É viver bem enquanto eles aprendem. Talvez os perdedores sejam apenas pessoas que pararam de pagar pelos erros de todos os outros. E se isso me transformava em uma perdedora, então eu perderia com orgulho, porque finalmente havia ganhado algo mais valioso do que a aprovação deles. Eu havia ganhado a mim mesma. A neve caiu tranquila naquela noite. E eu também. Sabe, às vezes a gente precisa perder tudo para finalmente se encontrar. Demorei anos para entender que amar não é se anular. Quando você dá sem limites, acaba se perdendo. E ninguém vale esse preço. Hoje eu acordo em paz. Aprendi que dizer não é frieza, é respeito por si mesma. E quer saber? Nunca é tarde para mudar o rumo da vida. Você merece ser amada sem ser usada. Se você concorda comigo e gostou da minha história, mostra isso deixando o seu like. Quero ver quantos somos. Me conta de qual cidade e em que horário você está me ouvindo. Escreve nos comentários. Se quiser apoiar a minha jornada, pode me mandar uma pequena doação. Obrigada por ouvir e dividir o seu tempo comigo. Para mais histórias de vida como essa, se inscreve no canal e assista aos outros vídeos. Na tela tem 2 novas histórias que eu tenho certeza que você vai amar. Clica em uma delas e continua ouvindo, com carinho.